Olá, me chamo Danilo, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UDESC Ceres Laguna. Faço parte da pesquisa Projetistas e Consultores Centro Tombada Laguna, os arautos da modernidade lagunense, com a minha linha de pesquisa a identidade desses arautos da modernidade lagunense. Esse trabalho será abarcado pelas considerações iniciais, pela identidade dos projetistas e consultores, pelas conclusões, referências e agradecimentos da pesquisa. O objeto é a cidade de Laguna, mais precisamente seu centro histórico, que é abarcado por uma poligonal de tombamento defendido pelo IFAM. O objetivo geral da pesquisa é empreender o reconhecimento dos projetistas e consultores responsáveis pelos projetos aprovados pela Prefeitura Municipal de Laguna entre as décadas de 1920 e 1970, e os objetivos específicos é sistematizar a documentação dos referidos projetos, investigar a origem e a formação de cada projetista e construtor, levando a promover a valorização e a preservação do patrimônio legado por esses profissionais. Na justificativa, destaco a importância da atuação dos consultores e projetistas no centro tombado de Laguna, a falta de informações acerca desses profissionais, a escassez de materiais referentes a esses profissionais e o ineditismo do tema. Os procedimentos metodológicos foram a pesquisa bibliográfica iconográfica, o exame minucioso dos projetos, o levantamento dos dados no CREA Educal e também no Centro Histórico, a pesquisa bibliográfica iconográfica referente a esses profissionais e entrevistas com familiares conhecidos, dificuldade em virtude da pandemia, retomada em novembro de 2020, seguindo todos os protocolos sanitários. O acervo dos dados foi cedido pelo Projeto de Extensão Memória de Laguna, coordenado pela professora Alice Viana. O acervo é composto por 15 diretórios, sendo que desses 15 diretórios, 6 foram direcionados à nossa pesquisa, e o total de projetos foi dividido entre os 3 bolsistas voluntários, levando à execução da etapa de análise de dados. Do exame minucioso dos projetos, levando à identificação de informações como proprietário do imóvel, data do projeto e aprovação do mesmo, avaliação envolvendo a relação contextual, concepção estética, funcional, material e ambiental. Levantamento de dados em arquivos em loco no centro tombado, alimentando assim fichas bibliográficas dos profissionais atuantes no centro histórico. Esse gráfico analisa o quantificativo de projetos e construções aprovados por cada profissional entre as décadas de 1920 e 1970. Destaque em vermelho os que estão sem autoria. Esse gráfico analisa o período projetual de cada profissional com as maiores quantidades de projeto. Destaca-se o Antônio Duarte, que está em vermelho, e Lourenço Zukoski, em verde. Esse gráfico analisa a cidade de nascimento dos profissionais, sendo que a maioria nasceu na cidade de Laguna. Esse relaciona a religião de cada profissional, mostrando que a maioria possuía identificação com a religião católica. Esse gráfico mostra a formação dos profissionais investigados, levando a concluir que a maioria se formou em engenharia civil. E esse gráfico mostra a atuação dos profissionais, com 52% em projeto, 38% em construção e 10% em desenho. Esse gráfico analisa o quantitativo de registro no CREA, sendo que a maioria possui registro no CREA Santa Catarina. Esse gráfico analisa as linguagens arquitetônicas de Antônio Duarte, sendo que a sua maioria é em Art Deco sem estética definida. Esse representa as linguagens arquitetônicas de Lourenço Zukoski, sendo que a maioria é da linguagem Art Deco. Esse mostra as linguagens arquitetônicas do engenheiro Silvanés Vasconcelos de Queiroz, sendo que a maioria é da linguagem Art Deco. E esse mostra as linguagens arquitetônicas do engenheiro civil Luiz Carlos Remor, predominantemente moderno. Conclui-se que Antônio Duarte é o profissional que detém o maior número de projetos concebidos entre 1920 e 1970. Também detém o maior número de projetos sem estética definida. Isso pode significar uma certa popularidade do consultor entre as famílias menos abastadas. Antônio Duarte e Lourenço Zukoski possuíam registro no CREA, mas não possuíam nenhuma formação, sendo elas de engenharia civil ou de arquitetura e urbanismo. Isso mostra uma destreza dos dois, sendo Duarte e Zukoski, com construção, desenho técnico e concepção de projetos. Duarte também assinava projetos como A. Duarte, no início da sua atuação profissional. No auge da sua carreira, pela década de 1940, começa a se identificar como Antônio Duarte. Isso pode significar uma associação ao reconhecimento de seu trabalho. Também empregava seus filhos, sendo Jairo Duarte e Antônio Duarte, no auxílio de seus projetos e construções. Conclui-se que Lourenço Zukoski é o profissional que detém o maior número de projetos concebidos no período de 1 ano. Em 1944, apresenta a maior quantidade de projetos novos e projetos de reformas aprovados. Lourenço Zukoski projeta edifícios importantes para o centro tombado de Laguna, incluindo o interior do Cine Teatro Mussi e a casa paroquial da Igreja de Santo Antônio dos Anjos. Era católico e espírita, também era membro da maçonaria. Tal condição pode justificar a preferência de Zukoski pela sociedade lagunense. Enés Vasconcelos de Queiroz era um engenheiro civil que trabalhava pela empresa lagunense de construção, veio para Santa Catarina para trabalhar na estrada de ferro Santa Catarina, em Blumenau, e posteriormente vindo à Laguna. O engenheiro civil Luiz Carlos Remor era um engenheiro consultor responsável por
por portos e viação, trabalhou no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Também projeta por Filantropia Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, em Laguna, de linguagem moderna, e alguns dos seus projetos contêm a assinatura de sua esposa, Risa Remor. O engenheiro civil Luiz Carlos Remor é o profissional considerado o principal precursor da linguagem moderna nas edificações do Centro Tombado Lagunense. Alguns profissionais que atuaram em Laguna na concepção de projetos também atuaram em cidades vizinhas, como Tubarão. Destacam-se Walter Pinho, Lourenço Zukoski, Zeno Riso, Valdemar Manuel Alves e o engenheiro Jaime Antunes Teixeira. Esse, que é natural de Tubarão e lá funda a consultora JAT, atuante até os dias de hoje. Os consultores Arcângelo Bianchini e Antônio Corazza nasceram na Itália e emigraram para o Brasil no início do século XX com suas famílias, trazendo possivelmente conhecimentos para terras lagunenses. Colombo Machado Salles era um lagunense, engenheiro civil. Destaca-se que também foi professor de escola pública e governador do estado de Santa Catarina entre 1971 e 1975. Também foi professor universitário de engenharia civil da USP, UFPR e UNB. A maioria dos profissionais atuantes no Centro Tombado de Laguna é composta por nativos formados em engenharia civil com registro no CREA Santa Catarina. Durante esse período de 1920 a 1970, não se encontra assinatura feminina como projetista ou consultora. Os raros nomes femininos encontrados se restringem a desenhista e proprietária de imóvel. Muitos dos profissionais possuem alguma experiência com viação e portos, simbolizando algum foco da graduação da engenharia ou de técnicas de construção nessa época. A década áurea de projetos aprovados é de 1940, com 64 projetos. Aqui algumas publicações e submissão para eventos. Os desafios enfrentados foram a leitura dos projetos frente à falta de legibilidade e comprometimento dos materiais, a carência de informações de alguns profissionais e de projetos, acesso impossibilitado ao acervo do Arquivo Público Municipal, a própria pandemia de Covid-19, que impossibilitou algumas entrevistas e idas a locais, a falta de recursos financeiros para efetivar a comunicação e idas a eventos, as nossas referências e os nossos agradecimentos. Muito obrigado.